Gente, aqui é a Marjorie do 9º ano do Pirâmide, aluna do professor Leonardi. Hoje irei explicar um pouco sobre as substâncias e misturas e suas diferenças e etc. Uma substância é um tipo de matéria que possui composição química fixa e propriedades características. Isso significa que ela é formada sempre pelas mesmas partículas, sejam átomos ou moléculas, organizadas de uma forma específica. Por essa razão, cada substância tem pontos de fusão e ebulição definidos, densidade própria e um comportamento químico particular. Em outras palavras, quando falamos em substância, estamos falando de matéria pura, com identidade própria dentro da química. De uma forma mais simples e reduzida, substância é como se fosse a receita certinha de alguma coisa. Sempre tem os mesmos ingredientes, na mesma quantidade, e por isso nunca muda. Por exemplo, se eu disser que uma substância é água, ela sempre vai ter as mesmas peças que formam a água, sem faltar e sem sobrar. É isso que faz cada substância ser única, como se tivesse a sua própria identidade. Vamos entender melhor a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. Primeiro, quando falamos em substância simples, estamos nos referindo àquelas que são formadas por apenas um único tipo de elemento químico. Isso não significa que exista só um átomo, mas sim que todos os átomos presentes são iguais. Por exemplo, o gás oxigênio, representado por U, é formado apenas por átomos de oxigênio unidos 2 a 2. Outro caso é o ferro metálico, que é feito exclusivamente por átomos de ferro. Ou seja, em toda substância simples só há um elemento, repetido várias vezes. Agora, nas substâncias compostas, temos uma situação diferente. Nelas há a união de dois ou mais elementos químicos diferentes, sempre em proporções fixas. Um exemplo muito conhecido é a água, HO. Cada molécula de água é formada sempre por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e nunca em outra proporção. Outro exemplo é o gás carbônico, CO2, que junta um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Esses átomos diferentes se combinam e formam uma nova substância, com propriedades próprias, diferentes daquelas que os elementos tinham separadamente. Portanto, podemos resumir assim: se a substância tem apenas um tipo de elemento químico, ela é simples; se tiver 2 ou mais tipos de elementos diferentes, ela é composta. Essa diferença é fundamental para compreendermos como a matéria se organiza no universo e como surgem as propriedades que observamos em nosso dia a dia. Uma mistura é formada quando 2 ou mais substâncias se juntam, mas cada uma mantém suas propriedades individuais. Diferente de uma substância composta, que se forma por reação química, nas misturas as substâncias não sofrem alterações químicas, apenas físicas. Ou seja, se você misturar açúcar e sal, eles continuam sendo açúcar e sal, mesmo que estejam juntos. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Nas homogêneas, não conseguimos ver os componentes separados a olho nu. Por exemplo, quando dissolvemos sal na água, eles são completamente na solução. Parece uma única substância, mas na verdade ainda são 2 componentes. Já nas heterogêneas, conseguimos ver claramente os componentes separados, como areia misturada com água ou óleo com água. Um ponto importante: as misturas podem ser separadas por processos físicos, como filtragem, decantação ou evaporação. Isso é diferente das substâncias puras, que só podem ser separadas por reações químicas. Então, resumindo, mistura é a junção de 2 ou mais substâncias sem que elas percam suas propriedades, podendo ser homogênea ou heterogênea, e sempre separável por métodos físicos. Bem, é isso. Espero que minha explicação tenha ajudado em seus estudos ou dúvidas.